Você já reparou que quando está calor, nós comentamos. Quando está frio, nós comentamos. Quando nós temos uma noite mal dormida, comentamos. Quando vamos fazer alguma coisa, comentamos. Nós gostamos de comentar as coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Nós gostamos de nos expressar. Isso não tem problema, desde que seja realmente sobre as coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Na verdade, nós não somos acostumados a ficar calados. O que é normal em nós é que geralmente nós gostamos de comentar. Mas nem sempre isso é bom quando se trata de coisas que não são apenas corriqueiras, mas de coisas que nós não deveríamos comentar com as pessoas erradas. O problema é quando nós dizemos a coisa errada, do jeito errado e com a pessoa errada. Eclesiastes 3:7 vai nos dizer que há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Como eu falei, nós não somos acostumados a ficar calados. O que é natural em nós é sempre nós fazermos comentários sobre muitas coisas. E isso em si não é um problema, mas não é uma forma estratégica e sábia de se viver. Por dois motivos. Primeiro, quando você comenta sobre tudo, você acaba comentando o que não deve. E outra coisa, quando você se acostuma a falar sobre muitas coisas, você não está treinando a sua boca a ficar calado. E como nós lemos aqui, há tempo de falar e há tempo de ficar calado. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre essa necessidade de nós mantermos a nossa boca fechada. Se você quer vencer em 2026, se você quer viver de uma forma mais estratégica, você precisa treinar, aprender a ficar calado, não falar sobre tudo. E eu quero elencar aqui algumas áreas sobre as quais você precisa manter silêncio, você precisa ficar com a boca fechada, e são nas coisas corriqueiras do seu dia a dia que você vai treinando isso. Por exemplo, você teve uma noite mal dormida? Quando chegar ao seu trabalho, não comente, simplesmente haja naturalmente. O seu carro deu problema, você precisou levar na oficina? Não comente com ninguém, simplesmente leve o seu carro na oficina. Você está indo fazer alguma coisa, tem uma consulta, tem uma viagem? Não comente, simplesmente faça a sua consulta, simplesmente faça a sua viagem. Ah, Valquíria, qual é o problema de eu comentar que eu tive uma noite mal dormida? Como eu disse anteriormente, não tem problema. A questão aqui é que eu quero te ajudar a treinar nas coisas pequenas, para você, quando tiver algo grande, algo que você realmente não pode comentar com qualquer pessoa, você já esteja acostumado a ficar de boca fechada. Porque nós naturalmente tendemos a comentar sobre muitas coisas, como eu já mencionei. Mas quando nós treinamos nessas coisas pequenas, nós vamos nos acostumar a ficar de boca fechada e nós não vamos errar na hora de manter a boca fechada sobre as três coisas que eu vou falar aqui com você. E a primeira coisa que você deve ficar de boca fechada é sobre os seus sonhos. Não conte seus sonhos, não conte aquilo que você deseja realizar, deseja conquistar. Principalmente para pessoas que realmente não torcem por você. Quando você conta os seus sonhos, você pode atrair pessoas invejosas e também perseguidores. E se esse invejoso, ele está próximo de você, ele tem acesso a você, ele pode te perseguir. Foi o que aconteceu com José. A Bíblia conta que em Gênesis 37, de 5 a 7, fala assim: certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. A história de José toda é contada a partir do capítulo 37 de Gênesis. E o Senhor mostrou para José um sonho em que ele, de alguma forma, exerceria autoridade e governo sobre seus irmãos. Lá na frente a gente vê que ele foi governador do Egito, mas até esse momento ele não tinha essa revelação. O Senhor apenas havia dado a ele um vislumbre do futuro dele. E José cometeu o erro de contar para seus irmãos. E o que aconteceu? Os seus irmãos ficaram com inveja e perseguiram a José e depois o venderam como escravo para o Egito. Na verdade, eles queriam matar José, mas depois acharam mais vantajoso
vendê-lo como escravo. O que eu acho tão interessante aqui e curioso é que José nem precisou estar vivendo aquele sonho, ele nem precisou efetivamente chegar naquele cargo ali onde o Senhor estava mostrando que ele chegaria. Ele nem tinha aquele discernimento naquele momento. Ele apenas, sem maldade nenhuma, contou um sonho que o Senhor tinha dado a ele. E bastou este sonho para os irmãos de José ficarem com raiva. Na verdade, eles ficaram com raiva e com inveja. E a Bíblia fala que eles passaram a odiar José por causa disso. E a inveja é algo terrível. Eu vou até gravar para vocês um vídeo aqui falando sobre esse assunto. Mas o fato é que você não deve contar seu sonho para ninguém. Nós vemos aqui que nem precisou ainda José estar vivendo o sonho dele para que seus irmãos o invejassem. Da mesma forma, talvez você pense assim, eu tenho sonho de tal coisa, mas eu nem estou vivendo isso ainda, não tem problema comentar. Como eu disse anteriormente, você, pelo simples fato de comentar um sonho, pode atrair pessoas invejosas e pode atrair perseguição. Se a pessoa for próxima a você, ela pode te perseguir simplesmente pelo fato de você sonhar, simplesmente pelo fato de você contar a ela algo que você deseja conquistar. Eu já cometi esse erro. Eu contava experiências que eu estava tendo com o Senhor, contava coisas que o Senhor estava me mostrando. Porque no meu relacionamento com o Senhor me mostra muitas coisas mesmo que vão acontecer, coisas próximas, coisas futuras. E o Senhor sempre me mostra em sonho. Hoje eu já tenho esse discernimento de não ficar contando para todo mundo. Mas antes eu não tinha. Eu já cometi o erro de contar para pessoas próximas a mim que estavam andando comigo. E essas pessoas começaram a me invejar, me perseguir, se levantar contra mim. Então, o simples fato de você comentar um sonho pode atrair esse tipo de pessoa, pode atrair esse tipo de comportamento. O ser humano, ele tem dentro dele a capacidade de invejar, a capacidade do mal. Infelizmente, na nossa carne habitam essas coisas ainda, por isso que há uma guerra entre a carne e o espírito, e nós lutamos através da palavra de Deus, através do relacionamento com o Senhor, da oração, para que essas obras da carne, elas não sobressaiam na nossa vida. Mas se nós não vigiarmos, nós tanto podemos invejar as pessoas quanto sermos invejadas por elas. E aqui o foco eu estou falando hoje no sentido de você evitar pessoas que te invejam, evitar perseguidores. Então, não comente o seu sonho, não cometa esse erro de ficar comentando o seu sonho. Seja aquilo que você tem vontade de conquistar, seja algo que o Senhor te mostrou, alguma revelação. Se alguém veio e trouxe uma palavra de algo que você vai viver, de algo que você vai conquistar no Senhor, deixe guardado no seu coração. Eu acho interessante, em muitas passagens na Bíblia, menciona assim, que Maria guardava essas coisas no seu coração. Ela recebeu a mensagem do anjo sobre a vinda de Jesus, que ela geraria Jesus. E em muitas outras passagens também, ela observava o que Jesus estava fazendo. E a Bíblia fala assim, que ela guardava todas essas coisas em seu coração. Eu acho uma atitude muito sábia. E é isso que eu estou querendo ensinar para vocês no vídeo de hoje. Você treinar, guardar as coisas para você, treinar, fechar a boca, treinar, não ficar comentando sobre a sua vida, para você viver de uma maneira mais sábia, de uma maneira mais estratégica e para você não atrair perseguição sobre a sua vida. E nós vemos que Jesus também tinha esse comportamento de não ficar comentando coisas antes da hora para não atrair perseguidores antes do tempo. A Bíblia conta que as pessoas perguntavam para ele assim, você é rei? E ele falava assim, vocês é que estão dizendo. Jesus foi estratégico. Ele sabia quem ele era, ele sabia o futuro dele, mas ele não ficava falando. Muitas vezes os judeus falavam com ele assim, até quando você vai nos deixar curiosos? Fala abertamente. E Jesus não falava. Jesus fazia milagres e pedia para as pessoas assim, não conte que foi eu. Então Jesus estava treinando aí essa questão de guardar o segredo, de não ficar comentando. Quem sabe ele aprendeu isso com Maria, vendo Maria ficar calada, vendo Maria não comentar, vendo Maria guardar as coisas no coração dela. Quem sabe ele aprendeu, ou o próprio Espírito Santo o ensinou, como o Espírito Santo tem me ensinado
através do relacionamento com Ele, através da palavra, que não é sábio nós ficarmos comentando os nossos sonhos, não é sábio nós ficarmos comentando aquilo que nós queremos, pelos motivos que eu já falei aqui. Então não é para você comentar com qualquer pessoa, mas como você pode saber qual pessoa é confiável ou qual pessoa não é confiável? Porque muitas vezes você pode pensar que uma pessoa é confiável e aí você conta um sonho para ela, aí ela se mostra, a máscara dela cai. Já aconteceu comigo isso. Hoje em dia eu aprendi a pedir ao Senhor discernimento, pedir ao Senhor para me mostrar o coração das pessoas. Porque muitas vezes nós imaginamos que a pessoa nos ama, que a pessoa vai torcer por nós também, e muitas vezes acontece o contrário. Então o discernimento é algo que eu peço todos os dias ao Senhor na minha oração, pedir o discernimento espiritual, que me mostre o coração das pessoas. E outra coisa também é você observar o comportamento das pessoas. Comece, se você quer fazer um teste, conte algo para essa pessoa, algo que você viveu, que você ficou muito feliz, mas algo pequeno. E comece a observar a afeição dessa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa pode falar assim que ficou muito feliz com aquilo que você está falando, mas a afeição dela mostra outra coisa. O rosto dela mostra que ela não ficou. A expressão facial dela vai mostrar que ela não ficou tão feliz assim. Então nós precisamos aprender a analisar o comportamento das pessoas. As palavras das pessoas podem nos enganar, mas o comportamento delas dificilmente. Se nós aprendermos a observar, se nós analisarmos mais, confiarmos menos e observarmos mais, nós conseguiremos ver. E ainda mais com o discernimento espiritual dado pelo Senhor, nós poderemos ver se a pessoa é confiável ou não, se é seguro nós comentarmos algo ou não. Mas eu te aconselho a contar em último caso. Tenha uma ou duas pessoas ali que você realmente confie, né? O seu marido, esposa, sua mãe, seu pai. Mas não é uma regra. Muitas pessoas não podem confiar no seu próprio pai, na sua própria mãe. Veja José que não pôde confiar nos seus próprios irmãos. Não é uma regra. O que eu quero dizer assim, selecione realmente uma ou duas pessoas que você de fato já testou, já observou, já pediu discernimento e viu que essa pessoa realmente é confiável para você contar, e não conte para mais ninguém. Mas tem algumas coisas também que pode ficar só entre você e Deus, porque tem coisas que o Senhor vai te mostrar que vai levar muito tempo para acontecer. Então você pode ficar calado por um tempo, você pode ir amadurecendo isso no seu coração, você pode ir amadurecendo isso no seu relacionamento com o Senhor. Enfim, mantenha a boca fechada. E a segunda área sobre a qual eu quero que você aprenda a ficar calado é sobre os seus problemas. Já diz uma música por aí, o que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber o que você está passando, ninguém precisa saber o que você está ganhando, o que você está perdendo, se você está bem, se você está mal. E esse ninguém, claro, eu estou dizendo as pessoas em geral. Sempre vai haver a pessoa que você pode contar, que você pode confiar, mas são pessoas raras, são exceções. No geral, você não precisa dar mais informações do que as pessoas precisam, você não precisa falar os seus problemas. E tem uma mulher na Bíblia que ela nos ensina muito bem sobre isso. A Bíblia conta que ela perdeu um filho e que ela só contou para o profeta o que havia acontecido. E eu quero ler para vocês. Está em 2 Reis, capítulo 18. Diz assim: E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, que era o profeta. E fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse, isso a mulher chamou o marido dela e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Esse homem de Deus aqui ela está se referindo ao profeta. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então
albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Deixa eu contextualizar para você a história dessa mulher. Essa mulher, a mulher sunamita, ela não tinha filho. E Eliseu ficava sempre na casa dela quando estava ali naquela cidade. Eliseu era o profeta na época. E ele deu a profecia de que ela teria um filho, ela teve o filho. E aqui, como eu li, relata que esse filho passou mal quando já estava maior e veio a falecer. E essa mulher, ela foi tão sábia. Essa mulher, ela treinou tanto a boca dela ficar fechada, ela soube tanto a hora de ficar calada e a hora de falar, que ela simplesmente tomou as providências que ela precisava tomar, saiu, ela falou com o marido dela que ia sair e ele perguntou para ela: mas por que você está indo ao profeta? E ela falou: tá tudo bem. Nem para o marido dela ela contou. E ela foi pelo caminho dela, e quando ela chegou, estava quase chegando até o profeta mandou o moço dele, o aprendiz dele ali, perguntar para ela: tá tudo bem com você? Tá tudo bem com seu marido? Tá tudo bem com seu filho? E ela respondeu pro moço ali, pro aprendiz: tá tudo bem. Então, por 2 vezes ela teve a oportunidade de falar sobre o problema dela, mas ela não falou, porque ela não queria falar para pessoas que não tinham o poder de resolver o problema dela. Ela sabia quem poderia resolver o problema dela. Ela falou: tá tudo bem. Falou pro marido dela: tá tudo bem. Falou pro aprendiz do profeta: tá tudo bem. Mas quando ela chegou diante do profeta, que era quem poderia ajudá-la, ela derramou o coração diante dele, ela se jogou aos seus pés, e aí ela declarou tudo o que estava acontecendo. E você pode ler lá depois o desfecho, que o profeta foi, orou, o menino ressuscitou. Mas o que eu quero chamar a atenção é como que ela foi sábia de saber calar na hora certa e falar na hora certa. Como eu li aqui no início, Eclesiastes, tem o tempo de falar e tem o tempo de calar. E não é sábio nós falarmos sobre os nossos problemas para qualquer pessoa. Muitas pessoas não podem nos ajudar, muitas pessoas não querem nos ajudar, muitas pessoas vão te instigar a falar simplesmente porque elas estão curiosas sobre a sua vida. Elas nem têm o poder de te ajudar e nem querem te ajudar de fato. Muitas vezes, quando você conta seus problemas para algumas pessoas, você só está alimentando ali a curiosidade da pessoa, e muitas vezes a pessoa está até feliz de saber que você está com algum problema, que você está com alguma situação difícil. Então, não conte seus problemas para pessoas que não podem resolvê-los. Não conte seus problemas para pessoas que não querem resolvê-los, pessoas que não estão interessadas em ajudar você. Não saia por aí contando sobre a sua vida, sobre o que você está passando. Nós precisamos parar com essa mania de querer desabafar, essa necessidade de desabafar, contar tudo que nos acontece. Eu, por exemplo, eu não tenho hoje em dia esse hábito de ficar contando tudo que me acontece, seja de bom, seja de ruim. Mas aqui nós estamos falando de problemas. Você não precisa sair contando para todo mundo alguma coisa, alguma situação que aconteceu. Converse com Deus, desabafe com Deus, crie um relacionamento com Deus, construa um relacionamento com Deus e aprenda a desabafar com Ele. Salmo 62:8 vai dizer assim: confiai nele, povo, em todo o tempo, derramai perante Ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. E diz também em Filipenses 4, de 6-7, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus,
pela oração e súplica com ações de graças. Falar seus problemas com qualquer pessoa ou com várias pessoas só vai te desgastar. Você fica ruminando aquela situação. Por exemplo, aconteceu uma coisa no seu trabalho. Aí você vai, comenta com um, comenta com outro, depois comenta com outro. Isso vai te desgastando, isso vai aumentando o problema. Mas quando você desenvolve o hábito de falar com a pessoa certa e também quando você desenvolve o hábito de desabafar com Deus, você ganha força, você é renovado pelo Senhor e você se preserva, você preserva a sua intimidade, você preserva a sua vida e você se preserva de expor a sua vida desnecessariamente e desabafando com Deus, você encontra nele a força que você precisa, você encontra o renovo, o refúgio, você encontra estratégias para poder solucionar problemas. Então, o mais sábio é você não contar os seus problemas para pessoas que não devem e você desenvolver o hábito de falar com Deus sobre os seus problemas, que Ele sim pode te ajudar, Ele quer te ajudar. E Ele pode te restaurar e Ele pode te renovar. Em último lugar, eu quero te orientar a não comentar sobre os seus planos. Na dica 1 eu falei para você não comentar sobre sonho. Aquilo que você tem vontade de realizar ou aquilo que o Senhor te mostrou que vai realizar. E agora nessa dica é não comente os seus planos, aquilo que você efetivamente está planejando ali, o seu plano de ação para executar aquilo que você quer fazer. E eu quero citar o exemplo de Neemias. Neemias era copeiro do rei e o Senhor colocou no coração dele o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. E aí ele recebeu orientação e estratégia do Senhor em oração e ele conversou com o rei para ir até Jerusalém e executar esse plano. Ele recebeu a autorização do rei e ele foi até Jerusalém. Mas a Bíblia fala que ele chegou lá, ele não fez alarde, ele não contou para ninguém. A princípio, nos primeiros dias, ele não contou o que ele estava fazendo ali. Ele não contou qual que era o objetivo dele ali, o que ele planejava fazer ali. E eu quero ler para você a passagem que está em Neemias 2. Vou ler o verso 11 a 12, que diz assim. Neemias contando. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Então de noite me levantei, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus pusera no coração para fazer por Jerusalém. Então Neemias, além de não contar para ninguém qual era o objetivo dele em estar ali, ele ainda saiu à noite para não atrair curiosos. E no verso 16 diz assim: E não souberam os magistrados aonde eu fora nem o que eu fazia, pois até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Nesse exemplo aqui de Neemias, nós vemos Neemias usar essas 3 estratégias que eu estou falando para você. Primeiro, ele não contou o sonho dele para ninguém que não realmente precisasse saber. Porque quando o Senhor colocou no coração dele, quando ele ficou indignado ali com a situação de Jerusalém, quando o Senhor colocou no coração dele de querer reconstruir os muros, ele não saiu contando para as pessoas. Então ele não contou o sonho, a dica 1 que eu dei. Segundo, ele não contou para todo mundo. Ele não saiu contando os problemas para todo mundo, ele contou com quem poderia ajudar. Primeiro, ele orou, ele desabafou com Deus e recebeu do Senhor uma estratégia. E essa estratégia seria conversar com o rei e depois ir a Jerusalém. Então ele conversou com o rei, recebeu autorização e ele partiu para Jerusalém. Mas ele não ficou contando seus planos, ele não saiu contando para todo mundo: olha, eu estou querendo fazer isso, aquilo, o Senhor me contou, eu vou fazer desse jeito, é esse plano. Até as pessoas que estavam ali com ele não sabiam exatamente o que ele estava fazendo ali. Neemias guardou até o último momento para contar o que ele estava para fazer ali e contar com as pessoas certas. Depois nós lemos, se você ler o restante da história, você vai ver que ele atraiu muitos perseguidores, muitos invejosos, mas não antes da hora. Então, no momento que ele precisava se calar, ele se calou, ele teve sabedoria, ele agiu de uma forma estratégica. E é isso que eu estou querendo passar para vocês, ensinar para vocês hoje. Momento de calar, momento de falar,
para quem falar, o modo certo de falar, o tempo de falar. Se você colocar em prática essas 3 estratégias, 3 dicas que eu dei aqui, se você passar a fechar a boca em relação a essas 3 áreas que eu te falei, que recapitulando não conte seus sonhos, não conte seus problemas e não conte seus planos. Eu tenho certeza que em 2026 você alcançará muito mais vitórias. Vamos aprender a viver de uma forma mais estratégica, de uma forma mais sábia. As pessoas não precisam saber sobre tudo, nós não precisamos falar mais do que as pessoas precisam saber e nós precisamos aprender a ser como a Bíblia fala, simples como a pomba, prudentes como a serpente. Você não vai ser uma pessoa maldosa, você não vai ser uma pessoa desconfiada de tudo, mas você vai ser uma pessoa prudente, uma pessoa que sabe quando falar, quando calar, com quem não falar. E nós vemos aqui na história de Neemias, se você ler depois você vai ver muitas pessoas tentando desanimar Neemias. Então, um dos motivos que eu quero ensinar para vocês a você não contar seus planos é que muitas vezes as pessoas vão tentar desanimar você. Muitas vezes as pessoas vão tentar desacreditar do seu plano, do seu sonho, vão duvidar da sua capacidade, vão se levantar efetivamente para tentar fazer você parar e você precisa estar focado. Então, em 2026, seja mais estratégico, feche mais a boca, menos fala, menos contar os seus problemas, menos desabafar com as outras pessoas, menos ficar contando tudo que te acontece para você não ficar acostumado a ficar falando e observar mais, observar o comportamento, conversar mais com Deus, desabafar mais com Deus, orar, pedir orientação do Senhor, pedir estratégias. Se você colocar em prática essas 3 dicas que eu dei aqui, eu tenho certeza que você vai alcançar muito mais vitórias, você vai ficar mais em paz, você não vai atrair perseguidores e invejosos, pelo menos não antes do tempo. Aprenda a fechar a boca e você vai ver que você terá menos dor de cabeça e que você vai vencer em silêncio. Que Deus abençoe e que você tenha um restante de 2025 e um 2026 abençoado, cheio de planos, de estratégias, mas que seja tudo construído no secreto com Deus e que não venha à tona antes da hora e que você saiba o momento de falar e o momento de calar. E que essa sabedoria do céu te alcance, que você treine e que você esteja cada dia mais sábio e alcançando aquilo que você quer em Deus. Eu te agradeço pela sua companhia, um abraço, até o próximo vídeo.